gostaria de ler com vocês Mateus 18, 21 a 35. E diz assim o texto bíblico: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Quando não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Até aí. Eu queria começar trazendo uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês já foram profundamente magoados? E seguindo nessa pergunta, como que você reagiu? Você escolheu perdoar ou você guardou mágoa da pessoa? Você guardou mágoa da situação? Como que você lida com esse tema do perdão? Como que você lida quando as pessoas te ferem, quando as pessoas te machucam, quando as pessoas te magoam, ferem o teu coração, ferem a tua alma? Perdoar é algo que todos nós sabemos que devemos fazer. Mas, vamos ser honestos, é uma das coisas mais difíceis da vida cristã. É uma das coisas mais desafiadoras. E no mundo que a gente vive, cheio de polarização, cheio de rancores, cheio de vingança, um mundo entrincheirado, o perdão parece quase impossível. Como lidar com isso? Eu perguntei para vocês, eu tenho inúmeras histórias, umas boas, outras nem tanto, de como lidar com o perdão, como vivenciar uma situação dessa. Mas eu queria trazer uma ilustração que fala um pouco sobre perdão. Eu não vou conseguir usar o microfone, mas eu gostaria que vocês imaginassem o seguinte. Essa mochila é minha vida, ok? Aqui ela está sem nada porque o meu computador está aqui. Então está fácil carregá-la. Mas pensa que cada situação que a gente vivencia de luta e de falta de perdão é como se a gente colocasse um pezinho desse. Uma pessoa te feriu, uma pessoa te magoou, uma pessoa falou algo que você não gostou. Aí você coloca um pezinho desse. Você vivencia uma outra situação e você é humilhado no seu trabalho. Você passa por uma situação que você é exposto no seu trabalho. E você guarda mais um pezinho desse.
na tua casa, na tua família, às vezes no seu ciclo interno, eu já não estou mais aguentando, você passa por uma outra situação, outro desse é guardado. Você se recorda de algumas coisas que você vivenciou na infância e você lembra que tem situações no seu passado, fantasmas no armário, que você não lidou. Só que você precisa viver o dia a dia. Você precisa trabalhar, você precisa se relacionar, você precisa fazer as coisas. Sem chance. Tem que trazer o Enéas, o Luciano, alguém forte aqui. Por quê? Porque a mala fica difícil demais de ser carregada. Ela pode estourar. E quantas vezes as nossas malas não se estouram? Quantas vezes na nossa vida a gente já está vivendo uma situação, e alguém desligou isso aqui? Insuportável. A gente vive carregando um peso nas costas, a gente vive carregando algo que não era para estar ali. Quando a gente fala sobre perdão, é aliviar a bagagem. Quando a gente fala sobre perdão, é tirar o peso das costas. Porque o não perdoar é você tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. O não perdoar é você dormir com o inimigo todos os dias. A falta de perdão não adoece o outro, adoece a nós mesmos. Quantos de nós não conseguimos desenvolver relacionamentos saudáveis porque na nossa vida a gente não consegue lidar com perdão? Porque na nossa vida a gente tem carregado pesos que são insuportáveis de ser lidado. A gente tem carregado uma bagagem totalmente desnecessária. Se você quer ter uma vida mais leve, se você quer desfrutar dessa dinâmica do reino, você precisa começar a lidar com perdão. Você precisa começar a lidar com essa prática que Cristo nos ensinou. E é interessante porque Jesus coloca isso como uma condicional. Vocês precisam perdoar para que vocês sejam perdoados. Não é essa a oração do Pai Nosso? Sabe por quê? Porque se Cristo perdoou em nós aquilo que era imperdoável, quem somos nós para não perdoar as ofensas que nos são feitas? Eu lembro, eu já contei isso aqui, e eu acho que ao longo da nossa caminhada eu só vou contar mais umas 350 mil vezes, que uma vez, uma família que eu lidei, que eu discipulei, que eu caminhei por 3 anos, eles estavam para divorciar, não divorciaram, continuaram uma trajetória juntos, mas aí, certa vez, por uma palavra que foi mal interpretada, eles saíram da igreja e como a gente usa as redes sociais como os nossos psicólogos, então foi posto assim no Facebook: como pode pessoas tão hipócritas estarem à frente pregando, pessoas foi hipócrita e desprezíveis. Eu li aquele negócio e eu fiquei indignado. E eu fui falar com meu pai. Senhor, hipócrita e desprezível? E eu fiquei muito chateado com aquela situação, comecei a orar. E aí eu li uma frase do Lewis, uma frase extremamente motivacional do Lewis, que ele disse assim: não se importe com o que as pessoas falam a seu respeito. Elas não te conhecem. Você é muito pior do que isso. E ali eu escutei Deus falando no meu coração: Tiago, cá entre nós, você vive tudo o que você prega? Então você é hipócrita. Tiago, os seus pensamentos são puros? Então você é desprezível. A única coisa que ela não colocou é que você é alvo da minha graça. E é isso que faz toda a diferença. Às vezes a gente guarda mágoa e rancor porque a gente não entende que a gente é hipócrita. Porque a gente não entende que os nossos pensamentos são desprezíveis. Todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. A gente não entende que é somente pela graça que nós somos reconduzidos à presença do Senhor. E por a gente não entender isso, a gente tem dificuldade no nosso relacionamento com Deus e a gente tem dificuldade de amar e perdoar o outro. Afinal de contas, você não sabe o que me fizeram,
Afinal de contas, eu sou tão justo, eu sou tão santo, eu sou tão bonzinho, que aquilo que me fizeram nada mais é do que uma grande injustiça que merece a morte. É assim que nós lidamos com a falta de perdão. Seguindo, no reino de Deus, nós somos chamados a viver uma vida de graça e perdão, porque nós fomos perdoados de uma dívida impagável. O perdão não é uma opção para os discípulos de Cristo. Ele é um testemunho visível de que vivemos sob o governo de um rei misericordioso. O perdão para nós não é algo que a gente pode colocar na balança e falar assim, será que eu devo ou não perdoar? Porque a ofensa que nos fizeram está ali, na direita de vocês. Mas a ofensa que nós fizemos para Deus é muito maior. Só que às vezes a gente coloca a balança de forma irregular. A gente não faz noção de como que o nosso pecado é uma afronta à santidade de Deus. E por conta disso, quando pessoas nos ferem no ego, na vaidade, quando as pessoas mexem com o nosso brio, a gente acha que isso é pesado demais. Mas, mais uma vez, não há nada que uma outra pessoa possa ter feito por você que se compare àquilo que você fez para o Deus que é santo, eterno e puro. Pedro, na conversa com Jesus, ele pensa que ele está sendo generoso ao perguntar, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Porque cá entre nós, Jesus, vamos lá. Tinha umas pessoas na igreja lá que estavam vacilando, estavam pisando na bola. Eu perdoei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Mas tudo tem limite, né, Jesus? Tudo tem limite. Então agora não dá mais para perdoar. Essa pessoa, o que ela fez é imperdoável, é impagável, é uma dívida que não tem fim. Então essa pessoa agora, ela vai ser excluída. Essa pessoa agora, eu não quero mais ter relacionamento com ela. Quando eu passar perto dela, eu viro o rosto. Quando eu passar perto dela, eu faço uma oração imprecatória. Como é que é a oração dos que foram para a Babilônia? Que peguem os seus filhos e taquem com a cabeça contra as pedras. Em amor, lógico, porque eu sou cristão. Às vezes é assim que a gente lida. Só que Jesus surpreende a Pedro falando assim, não até 7, mas 70 vezes 7. Existe uma conotação simbólica que o 70 vezes 7 é a perfeição. Mas é muito mais do que isso. Não sei quantos de vocês sabem, mas a cada 49 anos havia o jubileu, que era o ano do perdão. No ano do jubileu, os escravos eram libertos. No ano do jubileu, uma terra que fora comprada agora precisava ser devolvida ao seu dono, porque em última instância, nenhuma propriedade era sua, mas era do próprio Deus. Então, quando você arrematava uma propriedade por conta de uma dívida, depois de 49 anos, você precisava devolver essa propriedade. Então, o ano de 49 era o ano do jubileu, era o ano do resgate, era o ano da libertação. Só que agora pensa, não é só 7 vezes 7, é 70 vezes 7. Onde mais que a gente escuta isso? 70 vezes 7 são as 70 semanas de Daniel. Está lá em Daniel 9, 25. Se você olha a genealogia que Mateus faz, são 7 gerações de 7 pessoas, e aí termina na 6ª, o 7º quem é? Jesus. Sabe por quê? Porque o que Daniel tem em mente, porque o que Mateus tem em mente, e aquilo que há, a grande expectativa entre os judeus, é que o perfeito jubileu estava para acontecer. Os 490 seria o maior resgate já visto na história. Seria a maior libertação de todos os tempos. É a grande expectativa do Messias, que viria, que sentaria no trono de Davi e que libertaria Israel de uma vez por todas. E eis que surge
o perfeito jubileu. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o perfeito perdoador. Ele é o perfeito galardoador. Ele é o perfeito libertador. Então, o que Jesus está falando para Pedro é muito mais do que perdoe perfeitamente, mas é perdoe do mesmo modo que eu perdoei. Derrame graça do mesmo modo que eu derramo graça sobre a vida de vocês. Eu vim para gerar libertação. Eu vim para gerar resgate. Eu vim na grande expectativa dos profetas do passado. Eu vim para ser o perfeito libertador. Nós, como cristãos, nós somos embaixadores desse reino que chegou. Nós somos os promotores desse reino que está no meio de nós, desse reino que chega para gerar vida, para gerar restauração. A prática do perdão dentro do cristianismo precisa ser uma prática visível de libertação, cura, graça, misericórdia. É isso que está em jogo. Para ilustrar essa ideia do perfeito perdão, Jesus conta uma parábola que expõe duas verdades fundamentais sobre a dinâmica do reino: a profundidade do perdão de Deus e a hipocrisia de um coração que se recusa a perdoar. Vamos tentar seguir a respeito da palavra. Na NVI, que é a versão que eu uso, diz que é uma enorme quantidade de prata. Mas existe uma outra versão que vai dizer que são 10.000 talentos. Seria mais ou menos alguns bilhões, tá? Ou seja, dá para pagar essa dívida? Difícil. Se você é um servo principalmente, dificilmente você vai pagar essa dívida. Então, a ilustração que Jesus está querendo mostrar é: aquele servo está diante de uma dívida impagável. Não adianta só ele, a esposa, os filhos, os bens, tudo ser vendido e dado como escravo. Ainda assim, ele passaria a vida toda dos filhos, dos netos, dos bisnetos, pagando essa dívida. Esse é o problema do pecado. Aquilo que Adão fez não ficou só em Adão. Vem de geração em geração, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou como diz o salmista: eu já nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Por quê? Porque a dívida é impagável, porque a dívida é grandiosa demais. Só que esse servo agora está diante do perfeito jubileu. O servo agora está diante de um Deus extremamente gracioso. E ele implora misericórdia ao rei, que, movido por compaixão, cancela a dívida completamente. Uma demonstração de graça extravagante. Um justo morrendo por uma geração de injustos. Um santo morrendo por inúmeros ímpios. Um único digno de abrir o livro. Agora, ele deixa de ser leão para ser cordeiro. Ele deixa de ser soberano, porque aquilo que está em Filipenses, mesmo sendo Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvazia, ele deixa o manto, assume uma forma de servo, cordeiro, vai para a cruz. Esse é o Deus misericordioso. Só que logo em seguida, o servo encontra outro servo que lhe devia 100 denários, uma quantia pequena em comparação a 10.000 talentos. O servo se recusa a perdoar e manda o colega para a prisão. O rei, ao saber disso, fica indignado, repreende o servo e o entrega para a prisão, o entrega para o tormento. Jesus conclui: assim também meu Pai Celestial lhes fará, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Deixa eu tentar trazer aqui 3 lições a respeito dessa parábola. A primeira é a profundidade da graça de Deus. O rei representa Deus, que perdoa uma dívida que a gente não pode pagar. E é interessante porque ele não perdoa uma dívida financeira. Cristo perdoa uma dívida que é uma afronta à sua santidade, uma dívida de vida e vida eterna. O que ele está fazendo na cruz,
quando ele fala está consumado, ali tem várias implicações. Tem uma implicação profética, tudo que dizia a meu respeito eu consumei, eu fiz, mas existe uma implicação jurídica. Todo o peso da afronta, a entrega que vocês deram da criação, que o Pai presenteou vocês, vocês entregaram ela a Satanás. E a prova disso é que o próprio diabo fala para Jesus: toda autoridade me foi dada na terra. Se você se prostrar, eu te dou. Ou seja, o presente que Deus te deu, você entregou para Satanás. Mas na cruz, eu resgato a criação. Na cruz, eu resgato, eu cancelo a dívida. É por isso que na ressurreição Jesus pode dizer para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada. Eu a retomei. Eu peguei a chave de volta. Eu ocupo o trono. Agora o livro pode ser aberto em Apocalipse 4 e 5, porque o Cordeiro foi morto, mas ressuscitou dos mortos. Voltando a Filipenses 2, ele fala que ele foi para a morte, morte de cruz, mas Deus o elevou e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa expressão Kyrios, Senhor, ela não é uma expressão religiosa. A gente canta nas nossas músicas Jesus Cristo é o Senhor. Naquela época, isso era uma expressão política. O que ele está falando não é César que é o Senhor. O evangelho não é de César, porque quando chegavam os arautos, os embaixadores, que César dominava um território, os embaixadores falavam assim: eis o evangelho de César, o Senhor. Agora, o que os discípulos estão falando é: eis o evangelho de Cristo. Eles usavam a expressão César, filho de Deus. Do Senhor César, filho de Deus. Agora o que os discípulos começam a falar é: eis as boas novas, o evangelho de Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. Essa é a implicação. A segunda implicação dessa parábola é a hipocrisia do perdão negado. Está lá nos versículos 28 a 30. O servo perdoado foi incapaz de aplicar aos outros a mesma graça que recebeu. Isso expõe a incoerência de um coração endurecido que ainda não entendeu plenamente o Evangelho. A falta de perdão revela que ainda estamos vivendo segundo os padrões do mundo e não sobre a dinâmica do reino. O agora falecido Tim Keller, no livro dele Fé na Era do Ceticismo, uma das perguntas que lhe foram feitas, e ele coloca no livro, é: como pode um Deus de amor mandar pessoas para o inferno? E aí ele responde essa pergunta através da parábola do rico e do Lázaro. E ele vai mostrar o seguinte: Deus não manda ninguém para o inferno. Nós que deliberadamente, ao olharmos para a graça de Deus, nós não nos curvamos a essa graça. Nós optamos pela rebeldia contra a vontade de Deus. Nós optamos por uma vida não debaixo desse favor, não debaixo dessa misericórdia, não debaixo dessa graça que nos supre totalmente. Afinal de contas, eu quero pagar as minhas dívidas. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero ser juiz para falar se essa pessoa merece ou não o meu perdão. Eu quero chegar e poder dizer: o que você fez é imperdoável. A dívida que você gerou é impagável. O que você merece é a morte. Você morreu no meu coração. Essa é a implicação que a parábola está mostrando. Quando nós deliberadamente não perdoamos os nossos irmãos, o que nós estamos dizendo é: Deus, o seu perdão não é tão abundante assim. Eu me coloco no lugar de juiz e eu sou capaz de julgar o que deve ou não deve ser perdoado. Consegue perceber como que isso é complicado? Como que a falta de perdão está diretamente relacionada a como nós compreendemos a Deus?
Se nós não conseguimos perdoar, muito provavelmente é porque a gente ainda não conhece a Deus, pelo menos não na sua essência. E a terceira implicação vai do versículo 31 ao versículo 35, que revela a justiça do reino. Deus leva o perdão muito a sério. No reino, a graça recebida deve ser transformada em graça oferecida. Jesus nos lembra que nossa recusa em perdoar afeta o nosso relacionamento com o próprio Deus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A justiça do reino, ela é uma espada de dois gumes. Às vezes a gente quer que Deus julgue lá, mas a gente não quer que Deus julgue aqui. Nós somos muito rápidos para julgar aquele que está do outro lado. Aquele que pensa diferente de nós. E cá entre nós, a gente tem vivido na era da hipocrisia. Por quê? Porque se fala de tolerância, se pratica a divisão. Se fala de união. Quantas denominações diferentes as nossas religiões não têm? Se fala em união. A gente canta aquela música, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos vivendo em amor. Eu acho essa uma das músicas mais lindas, mas que não deveria ser cantada só na eternidade. Porque aqui eu acho que a gente vive bem desorganizado, bem entrincheirado. Só que se você voltar para João 17, na oração sacerdotal, como que o mundo vai crer em Cristo? Alguém sabe me dizer? Jesus diz que o modo como o mundo vai saber que ele foi enviado pelo Pai é através de uma coisa: a união. Assim como eu sou um, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a dinâmica do reino é uma união com o Deus Trino. É fazer parte dessa dinâmica transformacional que o próprio Deus quer trazer para nós. Só que para isso, a prática do perdão precisa ser uma constante na nossa vida. O perdão, ele é mais do que uma atitude individual. É uma maneira de testemunhar ao mundo o caráter de Deus. A igreja, ela é chamada a ser uma comunidade reconciliadora, que demonstra o amor de Deus por meio do perdão mútuo. Se não houver perdão, se não houver misericórdia, graça, oportunidade de retorno, a gente vai viver uma igreja fragmentada, onde o verdadeiro rei é o diabo, é Satanás. Se nós formos prontos para julgar e tardios para estender a mão, nós iremos fragmentar o corpo de Cristo. Nós viveremos uma hipocrisia religiosa, onde o Filipe Yancey, no seu livro Igreja, Por que Me Importar? Eu acho que é isso. Ele diz assim: eu saí da igreja porque eles falavam de amor e praticavam o ódio, falavam de graça e praticavam a indiferença. Eu saí da igreja porque eu vi pouca graça no meio dela. E aí no final do livro ele diz: eu voltei para a igreja porque fora dela não existe graça nenhuma. Deus escolheu a igreja para ser seu representante. Então, por mais que capengas, por mais que desajustados, Deus nos chamou para refletir o seu amor, para refletir a sua graça. Então, que a gente possa buscar gradativamente essa reconciliação com o Pai, esse usufruir do perdão, para que a gente possa estender perdão, usufruir do amor, para que a gente possa amar. Como que a gente pode aplicar isso na nossa vida diária? O que significa viver o perdão no contexto do reino? Deixa eu tentar mostrar algumas coisas. Primeiro, reconheça que a sua dívida foi perdoada. Reflita no tamanho da sua dívida para com Deus.
que é uma dívida incapaz de ser paga, mas ela foi perdoada em Cristo. Sabe por quê? Porque isso nos ajuda a ser mais humildes, a ser mais gratos e a ser mais misericordioso. Inúmeras vezes eu já olhei para o meu casamento e falei assim, Deus, desculpa, mas não dá para ficar perdoando a minha esposa assim, não. Tem horas que eu olho e falo assim, Deus, santifica essa mulher, misericórdia. Aí, nessas horas eu lembro que Deus não é só meu pai, mas Deus é meu sogro. Você já parou para pensar em Deus como sogro? Uma das meditações que eu fiz com a Thalita, a meditação era essa, Deus é nosso sogro. Eu falei, eita. Porque com o pai você chega e fala, pai, ó, tá acontecendo isso, aquilo outro. Só que com o sogro não funciona do mesmo jeito. Porque ele é pai do outro. E às vezes eu entendo Deus falando assim para mim, Tiago, é difícil perdoar pessoas truncadas, né? É difícil perdoar pessoas que vivem cometendo erros, né? É difícil perdoar pessoas que ficam colocando os pés pelas mãos o tempo todo, né, Tiago? Quantas vezes que eu não começo conversando com Deus e falo assim, olha a mulher. E eu termino falando, Deus, tem misericórdia de mim? Deus, estende a graça sobre mim. Deus, como que eu sou difícil? Eu estava contando no grupo pequeno de um presbítero lá de Ourinhos, que ele ama pontualidade. Ele é casado há mais de 30 anos. E a mulher dele era o oposto dele. Ela ama chegar atrasada. E depois de 30 anos, ele orando, ele começou a aceitar que a mulher dele nunca vai chegar pontualmente. Ele falou, Senhor, obrigado por eu estar aprendendo agora a não discutir com a minha mulher por causa disso. Tem coisas que a gente vai orando para que Deus mude o outro, mas o que Ele quer é mudar quem somos. Segundo, escolha perdoar, mesmo quando dói. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Uma decisão de obedecer a Deus. Perdoar não significa ignorar ou minimizar a ofensa, mas libertar o ofensor da dívida e confiar na justiça do próprio Deus. Em Romanos 12, 19, o texto diz assim, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Há alguém na sua vida que você precisa perdoar? Há alguém que te feriu? Não queira você se vingar. Não queira você viver com justiça própria. Não queira você alimentar mágoa e rancor no seu coração. Lembre-se que você pertence a um Deus justo. Como disse Romanos 12, 19, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Então descansa no Senhor. Na oração sacerdotal, Jesus afirmou que o modo como o mundo passaria a conhecer a Deus seria por meio da união do seu povo. Só é possível a união se houver perdão. E por fim, faça do perdão um testemunho do reino que é chegado. O perdão é um dos maiores testemunhos do caráter de Deus. Quando perdoamos, nós refletimos a graça e a misericórdia que recebemos. Tem uma mulher que a história dela me impactou muito. Eu já escutei a história dela há muitos anos atrás, e quando eu estava preparando esse sermão, essa história me veio à tona, então eu quero lê-la para vocês. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar da Corrie ten Boom. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Se não for, põe na conta do perdão, tá? Mas essa mulher, a Corrie ten Boom, ela perdoou um guarda nazista. E eu não vou contar agora, primeiro eu vou contar a história. Ela era uma cristã holandesa que durante a Segunda Guerra Mundial ajudou a esconder judeus dos nazistas. Ela e sua família foram capturadas, descobriram isso, e eles foram enviados a um campo de concentração. Lá, sua irmã, Betsy, morreu devido aos maus tratos. Anos depois, após o fim da guerra, Corrie estava pregando sobre o perdão em uma igreja alemã. Após a pregação, um homem se aproximou dela.
ela reconheceu o homem imediatamente. Era um dos guardas do campo de concentração onde a sua irmã tinha sido morta. Ele estendeu a mão e disse: você falou sobre perdão. Eu me tornei cristão. Eu sei que Deus me perdoa. Mas eu quero ouvir isso de você. Você pode me perdoar? Corrêa descreve que naquele momento sentiu uma luta interna. Tudo dentro dela gritava para não perdoá-lo. Mas ela orou: Senhor, eu não consigo perdoar por mim mesma. Me ajude a fazer isso. Ela estendeu a mão ao guarda e disse: eu perdoo você em nome de Jesus. Ela sentiu o amor de Deus fluir por ela, libertando-a da mágoa. Cá entre nós, imagine como que o mundo seria diferente se as pessoas olhassem uma para as outras e estendessem o amor, estendessem a graça, fossem mais capazes de perdoar. Imagine se o perdão fosse uma marca da igreja. Quantas divisões não aconteceram em igrejas por falta de perdão, por falta de graça, por falta de amor? Para a gente concluir então, Jesus nos ensina que o perdão é a dinâmica central do reino. Perdoar não é fácil, mas é possível porque fomos perdoados por Deus em Cristo. Perdão não é apenas um benefício que a gente recebe, é a missão que nós devemos viver. Eu comecei com uma pergunta, no meio da mensagem eu fiz essa pergunta, e agora eu quero repetir essa pergunta. Quem que você precisa perdoar hoje? Que rancor você precisa liberar para experimentar a liberdade do reino de Deus na sua vida? Imagine Jesus pendurado na cruz, olhando para aqueles que o haviam crucificado, os soldados que o golpearam, a multidão que gritou: crucifica-o! Os discípulos que o abandonaram. Lembra de Pedro? Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus olha para ele: antes do galo cantar, você me nega 3 vezes. Só que mesmo assim, diante desse público, Jesus ora dizendo: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Agora imagina que Jesus está olhando para você. Ele conhece as suas falhas. Ele sabe o que você fez. Ele conhece os seus pecados e seus erros. A dívida que você acumulou diante de Deus. Assim, Ele estende a sua graça dizendo: está consumado. A dívida foi paga. Você foi liberto. Você foi resgatado. Agora vai. Estende a mesma graça. Mostre ao mundo que o perfeito jubileu está entre eles. Que eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Quero convidar vocês para orar, pedindo para que o Espírito Santo traga à memória as pessoas que vocês precisam perdoar. E ore, pedindo a Deus força para vocês conseguirem obedecer a esse chamado de viver a dinâmica do reino. Vamos orar?